Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Lidera Mais Podcast. Nós estamos aqui na gravação do nosso 16º episódio, onde nós temos aqui cada convidado, né? Cada episódio é um convidado diferente, onde nós queremos abordar aí, trazendo sobre a liderança, sobre a gestão, tudo aquilo que para potencializar você como empresário, empreendedor, você que é líder, quer aí ter essa ascensão dentro aí da sua carreira. Então hoje não vai ser diferente. Antes de apresentar aqui sempre para vocês, né, os nossos convidados, eu faço para você o convite de você pegar papel e caneta nas mãos, porque isso aqui não é simplesmente episódio, pode ser uma mentoria para você, onde você vai pegar vários insights, onde você vai poder aplicar na sua liderança, sua gestão, sua empresa e, por que não, talvez até dentro da sua própria vida. E também te convido você pegar aí talvez um Dorflex, Novalgina, tem o que? Dipirona, isso aí, Dorflex, para quê? Porque talvez nós vamos falar tanto assunto aqui que sua cabeça pode explodir aí, de tanto aprendizado que você terá conosco aqui através desse conteúdo. E antes também de trazer o convidado aqui, é pedir para você que ainda não é inscrito no canal da Notes TV, você se inscreva aí. Nós queremos que você faça 3 coisas, né? Comentar, curtir, compartilhar os 3 Cs desse episódio, para que nós possamos também alcançar mais pessoas e, sendo assim, a nossa mensagem ela poder impactar várias e várias outras pessoas. Aqui dentro do canal Notes TV tem vários outros conteúdos, bem como pais assertivos, relacionamentos, que você também pode aí maratonar aí esse canal da Notes TV, porque o objetivo da Notes TV é que nós crescemos juntos. Então, dado o recado, vamos lá? Quero te apresentar aqui e agradecer a presença hoje da Bárbara, né? A Bárbara poder estar aqui conosco. Seja bem-vinda, Bárbara. Obrigado aí, você ser e ter essa disponibilidade de poder estar aqui conosco. É um prazer muito grande estar aqui com você e com todas as pessoas que participam, quem assiste. Bom, espero realmente. Já gostei dele, gente, porque ele já falou assim: pega caneta e papel. Eu sempre digo isso quando eu É, vou isso fazer alguma aí. live, vou participar de algo, porque às vezes saem vários insights, chaves que são importantes e às vezes pode ser uma resposta que alguns estão esperando hoje aqui. Tenho certeza, Bárbara. Eu sempre agradeço os nossos convidados aqui por ele ter despendido da maior moeda que tem. A maior moeda não é o real, não é o euro, mas é o tempo. Né? Obrigado por você separar um tempo na sua agenda, poder estar aqui comigo e também estar aqui compartilhando conteúdos para que os nossos ouvintes, né, aquelas pessoas que irá acompanhar esse podcast depois, para que eles possam implementar isso dentro do negócio deles. Então, obrigado e quero que você se apresente também falando quem que é a Bárbara, o que que a Bárbara faz hoje e onde as pessoas também elas podem poder te encontrar aí, as suas redes sociais. Fique à vontade também antes da gente adentrar aqui aos nossos conteúdos. Então, vamos lá, né, gente? Bom, me chamo Bárbara Castro, sou psicopedagoga, mentora, palestrante e consultora. É, eu iniciei de fato nas redes sociais para mostrar o meu trabalho em 2020, e aí é com o objetivo de falar, né, o que que um psicopedagogo faz. Então, para você que ficou na dúvida, o que que é um psicólogo? Não, não é psicólogo, gente. É um terapeuta do aprendizado. Que Né? Nós legal. trabalhamos ali com crianças, adultos, dentro da área do aprendizado. Então, o psicopedagogo ele faz isso. Ah, que legal. E hoje, a Bárbara, como que você ajuda os líderes, os empresários, as pessoas, os professores? Como que você ajuda eles hoje, Bárbara? Ótimo. Dentro da psicopedagogia, nós fazemos o atendimento clínico e o institucional. Então, dentro do institucional, nós podemos entrar dentro das empresas, das escolas, auxiliando até ali, desde a entrevista, né, de emprego, de novos funcionários, de onde colocar a cara do funcionário, que às vezes a gente acredita que você pega muito isso, né? De ir na empresa ver que o funcionário, ele até um... Ele não Funcionário tá é bom, mas um funcionário bom não ganha errado. Exatamente. Então, às vezes, ele não está frutificando tanto ali numa posição e ele pode ser recolocado em outro local. Então, assim, nós fazemos testes, nós trabalhamos mais nesse intuito, né? Nas escolas, por exemplo, pode ser tanto no âmbito com os profissionais da área da educação, quanto turmas, né? Às vezes nós temos alguma turma ali específica naquela escola que tem um pouco mais de defasagem, tem muita falta, muitas crianças
que tem dificuldades de aprendizado. Então, nós vamos fazer todo um trabalho ali voltado juntamente com aquela turma para que haja um desenvolvimento, assim como nós fazemos nas empresas também. Que bacana, né? E assim, você tem essa trajetória educacional, essa trajetória da capacitação, e eu achei interessante, eu tenho uma dúvida, e talvez também todos aqui, e de onde você começou a falar sobre posicionamento e o porquê desse posicionamento, né? Muito boa sua pergunta, porque não foi do dia para a noite, tá, pessoal? Eu ainda sou uma pessoa muito tímida e isso era uma barreira muito grande profissionalmente. A minha graduação é pedagogia, então sempre estive em sala de aula, mas quando era uma reunião de professores, eu era aquela pessoa que ficava mais calada, observava mais, não queria chamar tanta atenção ou levantar a mão para sugerir algum projeto, algum planejamento novo, porque eu não queria ser vista. Então, eu queria ficar no meu cantinho, justamente pela questão da timidez, que me barrava ali. Só que eu tenho uma sede muito grande de ajudar o máximo de crianças possíveis. E um dia eu fui fazer uma conta. Eu fui. Cara, se eu ficar 25 a 30 anos dentro de uma sala de aula, eu consigo impactar, trabalhando entre 30 a 40 crianças, eu consigo impactar tantas crianças no final desses anos. Se eu conseguir pegar aquilo de bom que eu estou aprendendo, ensinar os professores em palestras, em formações, eu consigo é, gerar muito mais conhecimento e tocar de alguma maneira indiretamente na vida das crianças. Então eu falei, cara, eu preciso ir para fora. E outro ponto também que foi assim decisivo foi porque sempre fui contrato. Não era concursada. Ia fazer prova, não consigo passar de jeito nenhum. Aí, sempre com contrato, ou trabalhava em escola particular. E eu batia no peito e falava assim: não, professor não fica sem emprego. Na área da educação tem emprego para todo mundo. Mas, na verdade, não aconteceu isso. Aconteceu um período de nãos na minha vida. Acho que todo mundo passa por esses períodos, né? Só receber não, você tenta uma coisa, você tenta outra, parece que nada acontece. E aí, devido a esses nãos, eu fiquei durante um tempo em casa, né? Tipo, meu filho, saí do contrato, falei, não, vou ficar 2 anos, quando eu quiser voltar, eu volto. Quando eu quis voltar, não. Aí foi esse período dos nãos. Não consegui voltar. E eu, com o currículo, com a pós-graduação de psicopedagoga, clínica institucional no braço, debaixo do braço, para fazer alguma coisa, e eu falei, cara, não tá abrindo a porta, e eu sinto que eu poderia estar atendendo clinicamente, individualmente, posso atender a criança na casa dela, posso ir para as empresas, como que eu vou fazer isso? Aí eu achava assim que o outro talvez pudesse me indicar que o problema estava no outro, mas na verdade o problema estava em mim mesma, que não estava se posicionando. Eu não estava me posicionando. Estava esperando que os familiares, os amigos indicassem o meu trabalho. Só que eles não sabiam o que o psicopedagogo fazia. E esse problema era meu. Esse Exatamente. erro era meu. Então, assim, quando nós vamos na empresa, é muito interessante, né? Porque às vezes vem com a dor, que os funcionários estão assim, tal, tal. Aí eu vou observando e falo assim, será que às vezes não falta um posicionamento do líder? Né? Sim. Realmente. Então foi ali que eu comecei a me posicionar. O que eu tinha em mãos? Era isso aqui, um celular. Então eu comecei a trabalhar a rede social em meu favor. Só que assim, aos poucos, porque eu tinha a questão da timidez também, então eu não aparecia tanto, fazia mais arte, fazia vídeo com as minhas mãos, ou mostrando algum objeto, mas não aparecendo tanto. Uma vez ou outra eu aparecia. Aí quando eu percebi que quem é visto é lembrado e quem aparece gera mais autoridade, aí eu falei, cara, eu tenho que aparecer. Aí foi aos poucos que eu tive que começar a me desenvolver. Ah, que bacana. Então você está falando que uma dificuldade ela te levou a tomar decisões que a princípio você não queria, mas Uhum, aí tem uma frase, né? A criança faz o que quer, mas adulto exatamente. faz o que precisa. Você Exatamente. teve que assumir uma responsabilidade, uma vez que não é indicação ou não é o outro para me indicar, é eu que preciso fazer acontecer. Sim. Então, daí, então, hoje, então, quando você fala de posicionamento, não é só uma teoria que você quer Não. replicar ou falar, mas é algo que você tem vivenciado isso. Sim. É algo que eu vivi mesmo assim. E eu comecei assim, nas lives, compartilhando cada vitóriazinha que eu tava tendo.
Era uma vitória pequena, mas eu compartilhava. E isso fazia com que as pessoas se conectassem ao meu trabalho. E aí eu tinha muito medo, principalmente desse público de profissionais, né? Porque todo mundo é muito politicamente correto, você tem que falar muito bem, perfeitamente. E aí eu tinha uma questão assim, às vezes eu paro, eu esqueço alguma coisa, tô falando aqui com você e cara, eu perdi o fio da meada, e agora? E às vezes falava gírias, porque as minhas turminhas sempre eram de quarto, quinto ano, então meninos, na adolescente gosta de falar, então eu acabava pegando muito. E eu falei, cara, como que eu vou passar isso? Se os profissionais dele vai começar a me julgar, então eu falava, meu Deus, não vou aparecer, melhor eu não aparecer, para não gerar problemas. Só que os resultados sempre eram os mesmos. Eu estava cansada de ter os mesmos resultados. Eu precisava tomar uma atitude diferente para realmente ter resultados diferentes. E hoje eu faço o posicionamento porque antes a Bárbara, a Babi, como eu sou chamada, a Babi, ela era uma pessoa super tímida, insegura. Então, quando eu resolvi até colocar o nome, foi estrategicamente. Bárbara Castro. Soava um nome mais forte, uma pessoa que tinha uma mais autoridade. Então, eu comecei a fazer coisas com mais estratégia. E eu ia ensinando esse passo a passo para os profissionais começarem a aparecer. E aí, eu me encantei pelo público dos profissionais. Eu tinha muito medo deles e me encantei. Então, você teve que vencer aí esse seu próprio julgamento, né? O julgamento, né? O que vão pensar de mim, o que vão falar de mim, será que eu tô falando certo? Uhum. Então, primeiro você teve que realmente se vencer, ou vencer a historinha que você conta para você. Não é verdade? E muitas das vezes nós temos empresários e líderes que talvez é você que está nos acompanhando aqui que precisa enfrentar esse medo, né? Uhum. O medo eu falo dos 3 As, Bárbara. As pessoas elas querem ser amada, aceita e aprovada. Uau. Né? E uma vez que você já é amada, então a ciência fala lá que até o esperma ovular lá são milhares de milhões, né? Que vão tentando, então já foi aprovado, né? Já foi aceito ali. Aí eu pergunto, você como mãe, o que a Azaf precisa fazer para você amá-lo mais? Absolutamente nada. Só o fato dele existir já tem um amor. Então, a Azaf tá nos bastidores aqui, né, Azaf? Então, já tem esse amor. Então, quando você sabe quem é seu pai, quem é sua mãe, né? Então, e você acredita sobre isso, né? Então, esses princípios, questão de valores realmente, então nós já somos tudo aquilo que as pessoas tentam ser. Amado, aceito. E quando você não é amado por outras pessoas, tudo bem. Você precisa ser amado, você precisa se aceitar, porque eu costumo dizer que nós nascemos de propósito e para um propósito. Nada daquilo que nós carregamos é para nós. Então, se a Bárbara ela se mantesse ali dentro do quadrado dela, se talvez se vitimizando, ou até tendo razão pelas desculpas dela, você não seria a resposta para alguém que você já é hoje, você não teria levado essa resposta, não teria ajudado quem se já ajudou hoje. Pessoas, é verdade. Eu descobri que eu era a pessoa que mais me colocava para baixo, realmente. Eu era a minha própria inimiga. Eita. Quando eu descobri isso... Era sua vilã. E é isso. A gente fala muito de concorrentes, né? Mas, na verdade, eu concorro comigo com a minha Bárbara de ontem. Então, o que a Bárbara fez ontem, eu vou tentar fazer melhor ainda hoje. Então, eu concordo com ela. Não com outra pessoa que é da mesma profissão que eu. As pessoas da mesma profissão que eu falam pelo contrário. Vamos lá, vamos se divulgar. Eu não posso atender todo mundo também. Tem muita pessoa para atender. A gente precisa fazer muitos trabalhos. Sim. E é o que você falou, ser resposta na vida do outro. Eu quero contar um caso rapidinho. No momento assim que eu pensei em desistir, que eu comecei já a fazer mentorias e tal, era em época de pandemia, então tava saindo bastante mentoria online, mas assim não era com tanta frequência. E aí nesse dia específico eu pensei em desistir. Tava tudo muito difícil, não tinha aquela frequência, mas aparecia. E aí quando eu pensei em desistir, foi engraçado. Porque uma pessoa me mandou uma mensagem no Instagram e falou assim, Bárbara, já estou te acompanhando um tempo. E ela começou a chorar. E ela falou assim, olha, eu estou muito cansada mesmo. Eu já tentei várias coisas, já fiz vários cursos e eu acho que você tem alguma resposta para mim. Eu acho que você pode me orientar em alguma coisa. Se você não puder, eu desisto dessa profissão e volto para a sala de aula.
Era uma psicopedagoga, né, que precisava se posicionar ali. E aí, aquilo ali foi muito forte pra mim, porque foi bem no dia que... Aí ela querendo Eu desistir. querendo desistir, Eu querendo vai ser duas aqui. Eu querendo... Aí Você assim, fala que assim, cara, eu posso até desistir, mas hoje eu não posso. Hoje eu tenho que ajudar ela. Que legal. E aí, Aí eu engoli o choro e combinei com ela e fiz. Quando ela saiu com a leveza, ela chegou pra mim com muita pressão, né? Tipo assim, Bárbara, eu tô muito assim, tal, cansada, é assim. Aí eu fui passando passo a passo pra ela de maneira simples e clara, que é a maneira que eu gosto de ensinar, que é a maneira que eu gosto de trabalhar. Ela saiu leve. Sério, em pouco tempo, ela já tinha fechado 10 contratos. Excelente. 10 contratos. E eu fiquei assim, ela já tinha um espaço, né? Ela já tinha toda uma estrutura, mas faltava alguma coisa ali que eu já tinha pegado, né? Que era a questão do posicionamento, se divulgar, enfim. Eu já tinha já algumas estratégias ali, bem no comecinho. E aí eu passei para ela e foi bênção na vida dela. Aí depois desse depoimento, como é que você desiste? Não tem como, né? Não tem Você como, mas deixaria. Se a Bárbara tivesse desistido, ela não seria resposta para essa pessoa, né? hoje eu penso assim, eu ainda não cheguei aonde eu quero chegar. Eu tenho uma visão de onde eu quero chegar e onde eu preciso chegar para alcançar mais pessoas. Mas sabe aquela sensação de você estar no caminho? Essa sensação. É, Não tem preço. Você tá com a sensação, poxa, eu tô no caminho certo. é a lei do processo, né? É a lei do processo. E por que que é legal a gente trazendo isso, né, Bárbara? Igual eu te falei, nosso objetivo aqui é levar essa visão, é levar esse conteúdo, né, para essa liderança, para esse empresário, né, para essa pessoa que quer realmente se desenvolver, começar ali a poder empreender, e que muitas das vezes o que trava essa pessoa realmente é as historinhas que conta para ele. Ah, tá difícil, não tem mais jeito, logo eu, Ai, então, ai, vida! vida. Então as pessoas elas têm a lei do processo e que infelizmente nem todos ali suportam esse processo. Mas também, dentro disso, como você está em ascensão dentro disso, eu também estou passando por esse processo, né? A gente sabe que empreender é um lado desafiador, porém gratificante, e que sim, nós precisamos cada dia aí nos apegar e desenvolver isso, mas talvez tem muitas pessoas aqui que estão nos acompanhando que ele está passando por esse momento agora. Dificuldade de empreender, dificuldade de fazer, o líder que a equipe dele não respeita ele, que não ele não passa essa autoridade. Então, se a gente pudesse aqui agora, né, gerar esse um pouco de não é gerar um pouco, mas essa instrução do posicionamento para esse líder, para esse empresário, né, para esse coordenador, para que ele realmente, o posicionamento não é só ele ter carinha bonita e foto bonita ali no Não. Instagram, né? Porque o posicionamento ele vai além de você ter fotos top ali dentro das suas redes sociais, mas também essa questão do caráter, essa questão do dia a dia. Podemos bater esse papo também? Sim, com certeza. O que que você orienta para esse empreendedor, esse empresário aí? Você pode trazer também alguns cases, tá? Que você já vivenciou, você vivencia, ou até mesmo aquilo que você tem aplicado aí dentro da sua jornada também. Ótimo. A primeira coisa, eu diria a mudança de ótica. A maneira que você se vê. Show. Porque se você não se ver como líder, como você quer cobrar que a sua equipe te veja como líder? O que eu, Bárbara, precisei fazer? Eu precisei realmente me ver como autoridade. As pessoas, elas têm que entender assim, ninguém tem a experiência que você tem. Você pode falar a mesma coisa, a gente pode falar a mesma coisa, mas você tem uma experiência de vida, você tem vários cases, eu tenho uma experiência e a gente tem que valorizar isso, Respeitar a sua história, né? respeitar a sua história. Então, a primeira coisa que eu posso dizer para anotar no caderninho Top. é essa questão, mudança, de visão, se ver como líder. Você precisa se ver. Não esperar que as pessoas te vejam como líder para depois você se ver. Não vai acontecer isso, tá? Vai ser um cansaço, uma estafa grande. Então, você primeiro precisa trabalhar isso. O autoconhecimento, Excelente. saber os pontos fortes que você tem, trabalhar aqueles pontos que precisam ser melhorados. Nem gosto de falar assim, ponto fraco. Eu gosto de falar assim, pontos a serem melhorados. Top. Então, os pontos fortes, você potencializa eles e os pontos que precisam ser melhorados, você vai trabalhando. É super possível fazer intervenções.
né? Sim. Por exemplo, um deles, se você tem dificuldade de se enxergar dessa maneira, você precisa procurar um profissional que vai trabalhar o autoconhecimento. Se você tem dificuldade... Tá, eu já trabalhei o autoconhecimento, Bárbara, agora eu preciso de um passo a passo. Então, uma consultoria é ideal para sua empresa, né? Show. Então, assim, entender também que eu posso chegar muito mais rápido se eu tenho uma pessoa ali me orientando, né, do que eu aprender tudo sozinha. No começo eu tive que aprender muita coisa sozinha, mas quando eu entendi que a virada de chave estava já aprender o que aquela pessoa já tá lá, já passou por tanta coisa e ela me ensina um passo a passo ali em 2, 3, 4 sessões, ela já me passou algo assim que ela viveu anos. E quando você traz isso, né, sobre autoconhecimento, aí eu posso complementar aqui Provérbios, né, 24:7. Assim como o homem imagina em sua alma, e sim ele é. Essa questão é realmente de você mudar o mindset, mudar a mentalidade, porque muitas das vezes a gente conta uma história pra gente, ou alguém conta uma história pra gente que a gente tende a acreditar nela. Então, o que é legal sobre o autoconhecimento? Porque quando você tem esse autoconhecimento, quando você tem essa autoliderança, você começa a contar uma nova história para você. Porque o autoconhecimento, ele vai te trazer a conscientização ou esse seu direcionamento sobre os seus pontos fortes. Aí eu falo o seguinte, quando eu estou com a liderança, com a equipe, eu falo o seguinte, que quando eu sei que eu sou, eu irei acessar o poder que eu tenho. Uau. Quando eu não sei que eu sou, eu irei acreditar nas mentiras que as pessoas falam a meu respeito. Nossa, está forte, gente, Né? anota essa daí. As pessoas falam a nosso respeito, porque aí entra nos 3 As, entra na comparação. A comparação sempre vai deixar a pessoa em segundo lugar, enquanto ela sempre poderia ser a primeira. Que é essa questão da autenticidade, essa questão do posicionamento, ela passa por esse crivo, né? Do autoconhecimento, dessa mudança de mentalidade, porque a liderança ali ela vai começar a influenciar, né? O empresário vai começar a liderar outras pessoas, então ele precisa ter esse mindset de crescimento, esse mindset de mudança realmente, né? De entender essa lei do processo, né, Marlon? Muito forte isso. Quando eu entendi essa virada, foi uma virada de chave para mim, de fato. E complemento também já usando a palavra, né, de Deus, aquele versículo que fala, ama o seu próximo como a ti mesmo. Foi nesse processo que eu entendi esse versículo de fato. Não tem como eu dizer que eu amo o próximo sendo que eu não cuido de mim, sendo que eu não trabalho o autoconhecimento. Eu não potencializo aquilo que Deus colocou sobre as minhas mãos para fazer. Então, a partir do momento que eu comecei a cuidar mais de mim, eu realmente provo que eu amo meu filho. Eu provo que eu amo a minha família. E às vezes a gente cuida de todo mundo e deixa de... E uma coisa que eu sou muito preocupada, principalmente com os meus cases, né? Os meus trabalhos, é essa questão do empresário. Ele trabalha o tempo todo, praticamente 24 horas. Se pudesse trabalhar 25, trabalhava. E aí, quando realmente ele tem uma condição boa de desfrutar algo, ele não tem a condição física, não tem saúde, não tem mental. O mental dele está totalmente, tá com estafa muito grande e não consegue usufruir do trabalho dele. Então, a gente tem que fazer isso no processo. Legal. Então, outra coisa que eu posso passar aqui para vocês também é trabalhar essa rotina. Não existe rotina, a rotina precisa ser flexível, tá, gente? Eu não tô falando de uma rotina assim engessada, não. Ela precisa ser flexível, principalmente para a área empresarial, que às vezes acontece várias coisas ao mesmo tempo, às vezes você combinou uma reunião aqui, você tem que desmarcar. Beleza, mas não pode acontecer frequentemente isso, né? Você pode trabalhar, aí deixar o tempo para a sua área de saúde, a sua área de relacionamentos, né? Porque essa fase, né, dos nossos filhos, ela passa muito rápido. Tem que desfrutar, Tem que tem desfrutar. que criar memória, né? Hoje mesmo eu tô fazendo 9. Então, 9 parabéns, anos. Elza. Parabéns, Elza. E ele era bebezinho até um tempo atrás. Passou muito rápido. Então, assim, se no processo... Por que hoje eu investi em mim e nessa questão realmente de empreender? Porque eu penso que tem mais liberdade. Só que quando você vai na prática, você vê que é um pouquinho mais difícil. Parece que você não tem, na verdade, hora. Porque você tem que ali atrelar serviço de casa, filho, esposa e empreender ainda, né? Só que se eu não colocar como prioridade a minha agenda, essa rotina,
de mãe, de filha, de esposa, de empresária, de palestrante, de mentora, se eu não organizar, as pessoas vão organizar por mim. Sim. Então, quem você quer que organize a agenda da sua vida? Você ou os seus Se clientes? você não tem agenda, você acaba entrando na agenda do outro. Exatamente. Então, assim, eu sou da agenda mesmo. Tanto pode ser digital, pode ser física, mas anote, coloque, é importante. Você falou algo muito interessante que eu quero gerar uma contribuição. Na palma da mão, eu falo sobre a questão da produtividade, sobre a questão da agenda. Tem coisas que o empresário faz, o líder faz, que ele não pode, ele não precisa fazer. Ele pode terceirizar. Uhum. Tem coisas que ele não precisa fazer naquele momento, ele pode agregar aquilo ali junto com outra atividade. Tem coisas que ele nem era para estar fazendo, né, que ele precisa eliminar. Porque quando você faz algo que o outro era para estar fazendo, você rouba ele a oportunidade de poder aprender Sim. e você sobrecarrega fazendo o que você precisa fazer. Você está fazendo o que o outro deveria fazer, você não faz o que você deveria fazer. Tem coisas que esse empresário ele vai ter que agendar, mas tem coisas que ele não pode agendar, não pode terceirizar, não pode fazer nada. Que é só ele mesmo que tem que fazer. Sim. Então, na palma da mão, você precisa entender sobre isso. Então, se você pode fazer essa anotação aí agora, que a partir de agora, você vai fazer a anotação seguinte: o que que eu faço que a partir de hoje eu preciso delegar? O que que eu faço que a partir de hoje eu preciso eliminar? O que que eu faço que a partir de hoje eu preciso agregar com outra atividade? O que que eu preciso agendar? E o que que é aquilo que eu faço que tem que ser eu mesmo? Uau. É, Uma aula aqui na palma da mão em 2 minutinhos aí. acho que não foi nem 2. Né? Então, Eu tô sentindo falta do meu caderno pra Não, me anotando também. Não, eu sempre falo que quando eu vim aqui, eu tenho que pegar. Por isso que o nosso podcast aqui ele é diferente, né, Bárbara? Igual eu falei, com a nossa estrutura aqui é legal de poder gerar esse conteúdo. Uhum. Né? E às vezes não é só. Eu falo assim com o convidado, poxa, é o bate-bola onde nós vamos bater, nós vamos conversar. Que tanto nós temos essa oportunidade de poder gerar esse conteúdo para quem está nos acompanhando, né? Isso Então, esse é o diferencial do nosso aqui podcast Lidera Mais, né? é o compartilhar. É outro segredo também que tem. Eu acho que o segredo da Bárbara Castro foi isso. Aprender uma coisa e compartilhar. Aprender uma coisa e compartilhei. E aí isso foi me gerando mais assim, poxa, cara, eu tenho potencial realmente. Eu comecei a me enxergar melhor. A gente estava falando de líderes, né? Como que eu observo que aquele líder é um bom líder? Ele de fato é um líder. Quando ele cria outros líderes. Excelente. Então, muitas pessoas têm essa dificuldade de delegar. Por isso a agenda anda muito cheia, muito ocupada. Então, a gente precisa aprender a delegar e deixar as pessoas como posso dizer, deixar com que as pessoas exerçam de fato o seu potencial. Assim, eles crescem, se tornam outros líderes. Tem gente que tem medo, né? Ah, não, mas eu vou fazer um líder para virar um concorrente meu. Você acha mesmo isso? Meu lugar, Isso né? é tão pequeno pensar isso, sabe? Ah, eu não vou passar o meu conhecimento para você, porque você pode pegar as ideias, ou você pode ser melhor do que eu na hora de apresentar. Não, cara, eu vou me sentir muito bem. Falei, cara, olha só, que nessa mentorada minha, ela fechou contratos que eu não consegui fechar. Então, Naquele período ali, eu não consegui fechar aqueles 10. Ela conseguiu. Mas eu tinha algo em mim que ela precisava para impulsionar ela. Olha que interessante. Então, de alguma maneira, eu sinto parte do processo dela. Falei, cara, que bom, o sucesso dela foi bom. Que até mesmo porque ela estava pensando em desistir. Exatamente. Então, assim, a gente não pode pensar, se eu delego, eu vou lá, eu ajudo, eu auxílio, mas eu não faço por aquela pessoa, que é para ela fazer. Então, deixa ela se desenvolver e olha para as outras áreas da sua vida também, que é importante. E assim, quando a gente fala, né, dessa delegação, da liderança, do empreendedorismo, a gente está trazendo sobre essa ótica do posicionamento, e tudo isso também se posicionar, né? Tudo isso é você se posicionar como? Porque tem muitas pessoas que têm um cargo, mas é que ela não exerce o encargo. Tem um cargo de líder, tem um cargo de empresário, mas eles não conseguem ali exercer aquilo ali. Porque eles não conseguem se posicionar, Bárbara, eles não conseguem deixar ir, eles não conseguem passar de fase, eles não conseguem, assim, abrir mão. Abrir mão de quê? De quem eu era para ser aquilo que eu nasci para ser.
eu sempre carrego aqui, deixa eu ver nos bastidores, eu sempre carrego aqui uma semente. Porque em todos os lugares. Eu acho que eu falei, né? Eu vi isso aí. Então, você sabe, você já viu, né? Então eu sempre carrego uma semente, porque a gente precisa deixar aí. Né? E assim, o que é às vezes essa semente, né? Eu tenho uma árvore potencial na minha mão e por fim só eu tenho uma floresta, né? Uau. Para ela ser o que ela nasceu para ser, ela precisa deixar de ser o que ela é hoje. Sim. Muitas das vezes, o que a Bárbara tá falando para mim que ela se posicionou, ela teve que deixar de ser a Babi Uhum. para ser a Bárbara. Sim. Então, muitas das vezes, para nós sermos realmente o que precisa ser, eu preciso deixar de ser aquilo que eu acho que eu sou. E daí que vem essa construção, às vezes, como você falou, da mentoria. Você ter alguém que enxergue o seu ponto cego. Uhum. Você ter alguém que te aponta os sinais, os pontos de melhorias, né, que a gente veio falando aqui. Uhum. Então, talvez uma instrução que a gente poderia dar para esse empresário, para esse líder, para esse empreendedor, que quer que seja o posicionamento dele, é que ele precisa de alguém para ajudá-lo. Sim. Você precisa de alguém que aponta o seu ponto cego. Nesse seu processo, como que foi esse seu achar? Fala, eu fiquei curioso aqui agora. Como que foi esse achar da Babi para Bárbara? Como que você se achou? Qual foi a ajuda que você teve? Qual foi o start que te levou dentro disso aí? Foi. Acredito que foi na minha primeira live que eu fiz na vida. Foi aí que deu uma virada de chave. Porque eu pensava que eu tinha que chegar já profissional, falando super bem, trazer muitas coisas e tal, e isso me embargava. Cara, eu tenho que começar de algum jeito a fazer as coisas acontecer. Então, eu tenho que começar pelas lives, porque as lives têm interação, eu consigo conversar com as pessoas, entender o que elas estão pensando. Só que eu não sabia fazer live. Eu não sabia apertar os botãozinhos lá, não. Onde que desligava, onde é que ligava. Eu ficava. Tipo, você foi indo, E se foi, alguém foi. falar mal de mim numa live, o que é que eu faço? Como que eu vou ficar? Meu Deus, eu vou ficar destruída. Então eu já ficava pensando em coisa, só coisa ruim. E aí, só que eu falei assim, cara, eu tô tendo os mesmos resultados, eu tenho que aparecer. Então eu chamei umas 5, 4 amigas, né? Falei assim, olha, eu vou abrir uma live agora, rapidinho. E é só para me ver como é que funciona lá as lives, porque eu quero futuramente fazer lives. Esse futuramente era 2, 3 meses que eu pensava lá na frente. Então, gente, vai lá, aparece na live e pergunta alguma coisa, se vocês tiverem dúvida, com relação aos filhos de vocês, porque tá dentro da minha área. O meu medo era de apreciar alguém lá e perguntar alguma coisa que eu não soubesse. Como que eu ia falar que eu não sabia? E aí eu pensava muito isso. Quando eu abri a live, uma amiga minha apareceu. Por isso você pede 5, 4, tá, gente? Tá, uma que foi. Um vai aparecer. Aí uma apareceu. E aí amiga, fica aí, porque eu tô vendo aqui os botões e tal. Aí eu comecei a curiar, ver os nomes, o que que fazia, o que que tal, botava filtro, não sei o quê. Aí começou a aparecer uma, duas, três, quatro. Eu acho que apareciam umas 5 pessoas. Pra mim, eu já tava gelada, tava tremendo todinho que nem uma vara verde. Porque era 4, uma eu sabia quem era, as outras eu não sabia quem era de fato. Tava ali no meu perfil e começou a me assistir. O que que eles estavam pensando de mim? Então já fiquei logo, né? Nessa hora foi essa virada que você falou. Que eu respirei fundo e falei assim, gente, deixa eu falar uma coisinha com vocês. Eu não sei fazer live. Eu tô aprendendo, é a primeira vez que eu abro aqui rapidinho, porque eu preciso aprender esses botãozinhos aqui. Enquanto eu estou observando e vendo como que funciona essa live, como é que funciona, vocês perguntam alguma coisa sobre educação de filhos, vocês têm a liberdade para isso. Aí eu entendi que não era o público, não é o cliente que vai dizer o que eu tenho que fazer. Eu que discipulo, eu que vou orientando ali. Impressiona. É claro que muitas das vezes o cliente, o público, ele vai dar muitas ideias boas e tal, mas a base principal é você. Você precisa ter a sua identidade. E ali, naquele momento, eu entendi a minha identidade. A minha identidade era falar com as pessoas de maneira simples e clara e o mais natural possível. E com verdade.
E a minha verdade era a minha primeira live e eu tava muito nervosa. Não precisava de ter toda aquela eloquência, todo aquele vocabulário Nossa, eu tava muito chiquetês, sabe? nervosa. E aí que eu entendi que a minha identidade era uma identidade simples e eu queria manter aquilo, mesmo que eu fosse melhorando, porque a gente também não pode, é essa e eu não vou mudar. Você sempre assim, não. Lembra? Meu ponto forte é porque eu tentei. E o meu ponto a ser melhorado é que eu precisava melhorar. Precisava melhorar a oralidade, a forma que eu falava com as pessoas, o passo a passo, enfim, eu precisava melhorar muita coisa, mas eu tinha muita coisa boa também. Bacana. Então, naquele momento eu entendi que eu dei a base para as pessoas, elas entenderam, então posso perguntar sobre a educação de filho. Olha, Bárbara, eu tô com dúvida tal, tal. Tá a pandemia, o meu filho tá em casa, não sei o quê. Aí era uma live assim para ser bem rápida, acho que eram uns 2 minutinhos. Gente, tô falando que parece que foi 1 hora, né? Mas foi assim uma live de 10 minutos, praticamente. Para quem fez abriu a primeira vez, 10 minutos. E aquilo e ali virou tão assim, realmente eu deixei de ser aquela semente para começar a me transformar em uma árvore. Uau, Foi naquele momento. Porque eu entendi assim, cara, as pessoas entenderam e ainda veio no meu direct falar, poxa, Bárbara, que bacana. que top, né? Aí eu falei, cara, eu vou fazer uma live amanhã. Aí eu falei, vou fazer uma live. Aí fiz uma live um pouco melhor. Aí eu falei, vou fazer uma live uma vez por semana. Comecei a fazer uma live uma vez por semana. Quando eu vi, o meu já tava fazendo live todos os dias. O É, WhatsApp, eu converso muito com meu filho, né? Então é combinado. Falei assim, filho, a mamãe trabalha em casa, então tem momentos que a mamãe precisa fazer live, é no período da noite, nesse horário, então eu preciso que você fique um pouco mais em silêncio. Então desde pequenininho já fui já conversando isso foi com ele. educando, né? E ali foi, eu acho que foi essa virada de chave mesmo, foi nesse momento que eu entendi que eu podia trabalhar com aquilo que eu tinha e que eu ia orientando as pessoas que vinham me acompanhar ou atrás do meu serviço. Ou seja, você começou na condição que você tinha, né? Você deu um Sim. passo, né? Uhum. E o aprendizado que a gente pode gerar através disso é para todo mundo é conversar, Uhum. né? Começar aí, eu brinco, né? Como a gente dá treinamento todos os dias, quase, então dali você vai tendo ali umas coisas que você vai repetindo todos os dias e que e vai ficando na sua cabeça e se torna uma frase. É. Aí eu falo assim, a criança ela nasce com a boca, mas sabe falar? Não, mãe. Ela nasce com as pernas, né? Ela sabe andar? Não. Mas ela nasceu pronta, mas ela precisa ser desenvolvida. Uhum. É sobre isso. Né? Ela nasceu pronta, Aham. mas ela precisa ser desenvolvida. E ninguém é bom naquilo que faz só uma vez. As pessoas ficam bom naquilo que se faz, ok? Se torna uma rotina, Uhum. se torna ali disciplinado. O cara treina todos os dias para jogar futebol, às vezes uma vez na semana, 2 vezes na semana. Vai lá, se você for ver uma banda, né, no teatro, uma sinfonia, eles treinam 50 horas para apresentar 1 hora. Uhum. E às vezes a gente quer estar bom na primeira não tem como. Uhum. Então, é respeitar realmente a lei do processo. Então, o posicionamento ele começa nesse primeiro passo, talvez, Uhum. que a pessoa dá. Foi justamente isso. O primeiro passo é você que precisa dar. Eu, como consultora, não posso dar para o meu cliente esse passo. Eu mostro para ele que ele precisa. Ó, é o que você falou do ponto cego. Olha, o Uhum. seu ponto cego tá bem aqui. Você precisa começar a ter esses tipos de atitude para você ter resultados diferentes. E aí é aquele 50%, eu digo 100% da ação. Aí por isso que eu falo posicionamento em ação, é sobre isso. Agora, o ação é ele, de fato. Você quer o resultado? Então vamos colocar em ação aquilo que a gente observou que precisa ser melhorado. Aí ele começa a colocar. E aos poucos ele vai vendo. Aí ele vai ter nesse processo que você falou. É de ir fazendo aos poucos também, né? A coisa, colocar metas grandiosíssimas, e às vezes a pessoa não dá conta, se frustra, né? Enfim, aí ele vai vendo que o passo a passo, ele vai se fortalecendo no caminho. Aí eu fui fazendo as lives, passo a passo, lembra? E fui melhorando. Só que aí o meu desenvolvimento precisou de mentores. Eu fui mentorada, eu invisto em cursos, eu invisto o meu tempo para ir participar de eventos. Excelente. Então, assim, tem o nosso E investimento, assim, né? e a gente como mentor, como treinador, muitas das vezes, lá atrás, né, eu ficava tipo, poxa, essa pessoa não tá tendo resultado, poxa, onde eu tô errando? É, a gente. Não.
Aí até eu entender que eu sou responsável por ensinar. A gente ensina como fazer, mas a gente não pode ensinar como ter atitude. Exatamente. É sobre isso também, porque às vezes a pessoa ela quer investir uma mentoria, aí eu já falo logo. Eu acho que às vezes eu falo, eu acho que eu não sou muito boa de venda, porque eu falo logo isso, acho que já, mas na verdade isso me alivia muito, porque eu falo assim, olha, se você quer realmente resultado, eu tô aqui para te ajudar, mas eu vou te falar logo, você vai colocar em prática? Você vai colocar em ação? Esse O ano, fato só de pagar a mentoria não faz ele ter resultado, né? não. Igual você pagar a academia, se não for, vai dar resultado? Exatamente. Já Vai. ouviu falar a pessoa que tem, a gente fala assim, que é obesa de conhecimento. Sim, Ela só compra, compra, compra cursos, faz isso, aquilo, não sei o quê, mas só vai guardando. Vai comprar. Ela compra um monte de livro, mas tá tudo lá na prateleira. Nunca parou para ler. não vai Então, fazer não vai fazer transformação. nenhuma. Então, ela precisa realmente colocar em ação. Então, assim, e nós, como profissionais, agora uma dica para os profissionais, é o quê? Esse posicionamento também de aparecer e mostrar para as pessoas que você tem todas as respostas que ela precisa. Você tem as respostas que ela precisa. E não esperar que o amigo ou o familiar vá te indicar. É você aparecer nas suas redes sociais, se divulgar. Bárbara, mas não sei fazer isso. Gente, tem aula no YouTube, tem a Bárbara Castro ensinando Isso na, aí. na verdade, no meu perfil, eu tô até mais postando mais sobre a avaliação de TDAH. Mas assim, nas lives, eu dou mentoria ali. Pois Mentoria. é. Nas lives eu libero para perguntas, dou ideias, estratégias assim que eu paguei para ter. Mas é sobre aquilo, compartilhar conhecimento. Eu não quero ficar obesa de conhecimento, eu quero aprender uma coisa, eu já Morrer ensino vazio. logo. Porque aí eu aprendo mais fácil, eu fixo na minha cabeça. Decidiu morrer vazia, né? Exato. E aí, Bárbara, para a gente caminhar aqui para o nosso fechamento, né? Do nosso tempo aqui, e qual que seria aí talvez essa instrução aí, ou um fortalecimento de uma mensagem que a gente poderia deixar para esse empresário, para esse líder aí, que ele realmente possa aí aplicar tudo isso que a gente está falando aqui agora, algo mais prático para eles no dia a dia, algo mais simples no dia a dia para eles ali. Fica à vontade. Olha, algo mais prático, vamos lá. Bom, pessoal, eu não cheguei a falar muito, todas as vezes que eu saio para dar entrevista, alguma coisa, eu sempre falo da minha logo, que é um cacto. Eu sempre falo do cacto. O cacto, para mim, ele significa algo muito, muito importante. O cacto, ele floresce em meio aos desertos. O cacto, ele nutre, o cacto, ele dá água, flui água dele. Então, para mim, eu me via como um cacto, cheio de espinhos lá no canto, isolado, no deserto, ninguém olhava, ninguém dava nada. Mas em pleno tempo de pandemia, o meu sim, o meu ir para fora, realmente desenvolver a questão da timidez e ir para fora ajudou muitos outros profissionais. Eu comecei a palestrar nesse período onde muitos professores entraram em depressão porque não conseguiam dar uma aula, não conseguiam aparecer e precisava aparecer porque tinha que dar aula para os alunos, não sabia como fazer porque não sabia como utilizar o celular Uhum. ao seu favor. E foi aí quando eu já tinha passado por esse processo lá no início das minhas redes sociais, eu falei, opa, eu tenho um passo a passo de maneira simples e clara para ensinar. E o cacto, ele para mim simboliza persistência. Então, se eu pudesse falar uma única palavra, persistência, constância. E uma frase, seja cacto, seja persistente. Ah, legal, né? Essa questão da persistência, porque, repetindo o que eu falei anteriormente, você vai ficando bom naquilo que você vai repetindo. Na primeira live saiu do jeito que você queria? Na segunda? Não. Não. E talvez até hoje você A de vê, ontem já não saiu muito bom, tem que melhorar. talvez até hoje você vê algo que você precisa melhorar. Sim, Então isso é constância naquilo ali. Eu falo o seguinte, todo líder, quando vê o outro fazendo, ele sempre vai achar algo que precisa ser melhorado na sim, liderança do outro. Isso é liderança. Isso é liderança. É você ver, você vai, sempre vai ter uma percepção do que se pode melhorar no outro. Mas daí que vem essa questão, eu falo muito do ponto cego. Tenho certeza que você, com a maturidade que foi se desenvolvendo, que você aceita
alguém apontar um ponto cego seu. Ô, Bárbara, ó, isso aqui tá dessa forma, mas para ficar melhor, você pode fazer dessa forma. Por quê? Assim como a Bárbara trouxe a instrução para nós, que para você começar na condição que você tem, enquanto não tiver condições melhores para fazer melhor ainda aquilo que você já faz, é você começar na condição que você tem. A Bárbara mesmo, ela trouxe para nós o case. Ela é uma case, né? Da metodologia dela, da evolução dela. Poxa, eu não sabia como falar, o que fazer, não sabia nem instrumentalizar ali a live através desse celular. Porém, foi lá, o quê? Fez. Não existe gol feio, né? Existe gol. Bola na trave e não altera Foi o placar. Então foi gol e o gol muda. Então aí, e o mais interessante ainda, Bárbara, desse nosso bate-papo aqui que você trouxe, foi dessa profissional que via você algo que talvez você naquele momento não estava vendo. Né? E nós inspiramos às vezes pessoas que fingem não nos ver. Às vezes a gente entra lá, o conteúdo foi top, mas não tem um comentário. Também a gente entra lá, o conteúdo foi top, mas não tem uma curtida. Mas no final das contas, a gente está inspirando alguém ali. Porém, ela não está se manifestando. Mas que em uma hora, ninguém está vendo, mas aquele cacto ali vai florescer. E, né, então, aí no meio do deserto, aquele cacto ali, onde ninguém acha água, ele vai ali jorrar água. E que dentro de nós, as pessoas elas vão beber de nós, mas elas vão experimentar de Cristo. Uau. Sobre a vida dela. Então aí no final não tem nada a ver conosco. É tudo sobre ele. Tem tudo a ver com ele e não é importante só para a Bárbara as coisas dar certo, ou para a família da Bárbara, ou para o Clésio. Não é importante para você, empresário, o seu negócio dar certo. Não é importante, não é só importante para notas digital, isso tudo dar certo. Mas é importante para que isso tudo venha dar certo também, para que o nome de Deus seja glorificado em tudo. E através de tudo isso ele vai nos usar. Sendo imperfeitos, sendo gagos. E muitas das vezes nós somos igual Moisés, damos desculpa para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. E estou pegando essa história, a nossa história em si, porque às vezes é desse pessoa que está nos acompanhando. Tá dando desculpa, eu sou gago, eu não sei falar. E eu conheço um cara que é gago, mas que dá palestra. Ele fala com você, ele é gago, mas quando ele tá dando palestra, o cara não é gago. Olha só, como que pode uma coisa dessa? Não, mas ele decidiu. Então, quando a gente vê na época das Olimpíadas, a gente vê muitas coisas. Logo após as Olimpíadas, vem a Paralimpíadas. Os caras fazem coisas surreal que às vezes nem eu e você nós fazemos. Mas é porque essas pessoas pegaram das limitações dele, né, um ponto que venha fazer com que ele seja propulsor. Então a gente vê lá o Daniel, o nadador é Daniel mesmo, né? O nadador da Paralimpíada, o cara ganhou várias, ele não tem né? Não tem o braço igual eu, você sim, mas o cara nada pra caraca. Porque eles pegaram das limitações dele para potencializar, falando para nós, não, ó, eu consegui, então vai lá e consegue. Então, o que a gente traz do resumo dessa história da Bárbara aqui, desse posicionar? O posicionamento, então, não é só você ser o bom ou o melhor, é você ser você, né? Seja você. Seja você. O leão, eles falam que ele é o rei leão. Mas por quê? Ele não é maior, ele não é mais forte, ele não é mais bonito, mas é porque ele se posicionou. Eu sou o rei leão. Então, toda vez que quando ele vê, né, o elefante, vê ele, fica com medo. Mas quando ele vê o elefante, ele fala, ó, é o lanche. É o lanche. É a visão, tá vendo? Trocar a visão mesmo. É a visão. Então, aí você trouxe alguns passos, né, que você precisa fazer, que nós precisamos fazer. Que é realmente esse princípio do autoconhecimento, juntamente com a mudança de mentalidade. E o outro fato que você trouxe muito para nós aqui, se me corrija se eu não estiver errado nesse meu resumo aqui, né? Que foi começar realmente na condição que ele tem. Né? Que no meio do caminho ele vai melhorando. E o terceiro é que foi buscar ajuda. Sim. Tenha mentores. E aproveitando de falar de mentores, aproveita e fala como que é hoje o seu trabalho, como que é a sua mentoria, porque logo aqui abaixo na descrição vai estar lá o seu Instagram, as pessoas também possam lá te acessar, te procurar.
ótimo. Então, pessoal, hoje eu tenho várias fontes. Eu digo que a gente não pode ter uma fonte de renda só. Quem é empreendedor sabe o que eu tô falando. A gente coloca os ovos em várias cestas. Se colocar só em uma, você cai e já era, meu irmão, quebrou tudo. É, eu sou psicopedagoga, dentro da área da psicopedagogia, eu faço avaliação de TDAH em adulto. Esse é o meu foco para esse ano, tá? Avaliação de TDAH em adulto. Pode ser Tem uns feito. bastidores Ah, aí, ele já vi que ele olhando assim. é. Pode ser tanto online quanto presencial, então é bem bacana. Pode me chamar aqui nesse WhatsApp aqui que você vai conversar comigo mesma. E aí eu vou te explicar direitinho como que é o processo, né, dessa avaliação. E para quem é psicopedagogo, psicólogo, está nessa área de atendimentos, ou você é também empresário e quer uma mentoria sobre posicionamento em ação, você pode também estar entrando em contato comigo. Que É isso. legal. Senhoras e senhores, espero que tenha feito sentido para você aqui esse nosso bate-papo. Espero que você tenha gostado. Você que chegou até o final aqui, o que você pode fazer? Se você não anotou, eu quero te convidar a você voltar lá desde o início e você vir tomando nota, né, de tudo aquilo que a gente está falando aqui, entregou para você. Espero que esse episódio aqui possa também ter gerado para você um aprendizado que você possa agora aplicar. Eu falo o seguinte, todo mundo sabe que tomate é fruta. Isso é conhecimento. Mas você já colocou tomate na salada de fruta, Bárbara? Não. Isso é sabedoria. Uau. Então, conhecimento foi tudo aquilo que você adquiriu conosco aqui hoje, a partir desse 16º episódio, né, do Lidera Mais Podcast. Isso foi conhecimento. Agora, a sabedoria é você pegar tudo isso aqui que você anotou, que você tomou nota aí, para que você possa aplicar no seu dia a dia, no seu negócio, na sua liderança. Você precisa liderar em ação, se posicionar. Então, foi esse nosso conteúdo aqui hoje. Espero que possa ter feito sentido para você. Se você não, deixa aí seus comentários, tá bom? O seu aprendizado que você teve conosco através também desse episódio, tá bom? Deixa aqui esse comentário, comente, pega esse link também e você possa compartilhar com outras pessoas para que a mensagem ela possa potencializar a vida de outras pessoas. Então, ficamos aqui e te aguardo até o nosso próximo episódio, porque aqui dentro da Notas TV nós crescemos juntos. Até a próxima!